7 motivos para você se preparar para a segunda vinda de Cristo, o pináculo, a coluna da nossa esperança. Uma das coisas mais importantes que nós podemos pensar, né, e refletirmos é no texto de 2 Coríntios, que diz assim: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Vou repetir. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Uma das coisas importantes que nós precisamos ter em mente é que a segunda vinda de Cristo será um acontecimento mais importante da história da humanidade. Ele virá para fechar as cortinas da história, para julgar as nações e reinar com a sua igreja pelos séculos eternos. Ele virá, colocará debaixo dos seus pés todo o reino e entregará ao Pai para a honra e glória do seu nome. 1 Coríntios 15, 23, nós temos essa referência. Mas a minha pergunta para você, como será a vinda de Cristo? Nessa vinda, você está preparado para o seu encontro com Jesus? E que características tem esse glorioso retorno de Jesus? Eu elenquei, então, 7 motivos para que você possa se preparar para essa segunda vinda, e esses motivos vão ajudá-lo a entender o que precisa ser feito e como essas coisas acontecerão. Se nós olharmos para Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11. Convido você para que você mantenha a sua Bíblia aberta e você possa, ao longo da mensagem, poder conferir os versículos na sua Bíblia para que você possa acompanhar. A segunda vinda de Jesus, ela é uma vinda que será pessoal. Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11, diz assim: e quando usei isso, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem e o recebeu, e ocultando dos seus olhos. E, estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir, assim como o Pai para os céus os vistes ir. Então, uma das questões importantes que nós precisamos entender, nesse primeiro elemento, Cristo virá. E ele virá pessoalmente. Ele virá para cada um de nós. Ao mesmo tempo que Jesus subiu e as nuvens, na verdade, tiraram os olhos das pessoas, este mesmo Jesus novamente descerá. Ele não enviará um embaixador em seu nome para que possa realizar aquilo que ele fará. Mas, na verdade, ele descerá dos céus com o seu cortejo majestoso para consumar a história e estabelecer os novos céus e a nova terra. Por isso, então, primeira coisa, Cristo virá e a sua vinda será uma vinda pessoal. Segundo, sua vinda será visível. Todo olho o verá. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7, vai nos ajudar a entender esta verdade.
Convido você novamente a abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. O texto diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Então, as Escrituras estão apontando que todas as pessoas, todo o mundo, 7 bilhões de pessoas que existem hoje, todo olho verá, todo olho enxergará, até mesmo aqueles que o transpassaram. A segunda vida, portanto, será pública, notória e inegável. Então, essa história de que ele veio para alguns, ele veio para um grupo, nada disso. A Bíblia não diz isso. Esse acontecimento, ele não é subjetivo e esse acontecimento, ele não é restrito. Ele não é restrito a uma denominação, ele não é restrito a uma religião. Esse é um evento que é para toda a humanidade, para todas as pessoas, e todas as pessoas virão, todas as pessoas enxergarão, todas as pessoas ficarão atônicas olhando para a vinda de Cristo. E você, se estiver vivo, verá. Por isso, meu irmão, uma das coisas que nós precisamos entender é que a primeira vinda foi despretensiosa, foi humilde. Na verdade, foi um nascimento num local simples. Houve uma manifestação da natureza, houve a questão da estrela que acompanhou os pastores. Então, nós vemos ali um aspecto do nascimento que outrora, no começo, antes da formação do homem, ele já estava pré-definido, pré-estabelecido. Ele acontece de maneira humilde. Nasce então um servo, nasce então aquele que levaria a mensagem de Deus Todo-Poderoso para que todo homem pudesse realmente encontrá-lo e recebê-lo como Salvador e ter os seus pecados perdoados. Longe disso será a sua vinda, onde os holofotos do mundo serão colocados nele. Tudo vai parar para que todos possam verdadeiramente enxergar e ver a volta de Jesus. Então, a segunda vinda de Jesus será majestosa, à vista de todos os homens. Ninguém nesse planeta poderá dizer que não vai saber, que não vai enxergar a vinda de Jesus. Então, nós vemos que a vinda de Jesus, ela será uma vinda pessoal. E nós também vemos que a vinda de Jesus será visível. Todo olho o verá. Terceiro elemento, a vinda de Jesus será audível. Em Mateus, capítulo 24, versículo de número 31, nós vamos encontrar os textos. Mateus, capítulo 24, versículo de número 31. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ao ressoar da trombeta do nosso Deus, nós vamos ter a compreensão de que verdadeiramente Jesus está vindo. Por isso, pense você, num dado momento de sua vida, num dado momento você escutasse essa questão. Você ouvir as trombetas dos céus anunciando que Jesus, ele está chegando.
lembre-se, isso fará com que todo olho o verá. Por isso, meu irmão, lembre-se que o texto está nos dizendo que ao ressoar da trombeta de Deus, ouvido a voz do arcanjo, ele descerá dos céus, ele virá para nos buscar. Nós temos apenas uma alusão, uma mente, nós temos uma dificuldade de vermos todos esses aspectos da volta de Jesus. E essa volta de Jesus, ela vai nos mostrar que nós precisamos ter em mente que verdadeiramente a trombeta vai soar e nós precisamos estar preparados para o encontro do Senhor Jesus. Toda a terra ouvirá essa voz retumbante desse tocar, desse limiar, dessa música. Todos os homens serão impactados com esse sonido dessa trombeta. E o som do alarido, o som do cortejo, o som colossal que mostra que o Filho do Homem está vindo com o seu poder sobre glórias, vai nos arrepiar. Lembre-se disso e guarde isso em sua mente, porque você não pode deixar essa verdade ser uma verdade excluída da sua mente. Por isso, então, é com esse alarido, com esse cortejo, que o Filho de Deus rasgará as nuvens, descerá do céu com os anjos de seu poder. Meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter esse conceito na nossa preparado, porque num dado momento essa trombeta vai tocar. E como que nós, povo de Deus, que dizemos que servimos ao Senhor, não estamos preparados para esse instante, para esse momento, que para alguns será de grande glórias, para outros será um desespero tremendo, porque ele não foi preparado, ele não quis, ele não aceitou, ele não recebeu. Se você não tem Jesus no seu coração, na sua vida, você precisa ter, você precisa entender dessa verdade, dessa importância, porque lágrimas não vão resolver o seu problema, mas sim o fato de você ter recebido Jesus como seu único suficiente Salvador de sua vida. O quarto elemento que nós vamos observar e perceber do texto está em Mateus 24, 27. Nós vamos observar e dizer o seguinte: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu me lembro quando garoto, quando adolescente, e que verdadeiramente fazia toda a diferença, eu gostaria de lembrar desta música. Gostaria que você pudesse ter em mente essa música que acompanhou ao longo da minha juventude, né? E ela fala aos nossos corações essa noite.
Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. O apóstolo Paulo está dizendo que verdadeiramente esse momento é como se fosse um átomo do tempo, algo que você não consegue nem mensurar, num abrir, menos que isso, num abrir e fechar de olhos, ele virá. Será como um relâmpago que risca os céus, como um feixe de luz, saindo de um local e indo para o outro, saindo do Oriente, chegando no Ocidente. Nesse dia, ouvir-se-á a voz do noivo da igreja, Cristo Jesus. E não terá mais tempo oportuno para se preparar para nada. Mateus 25, capítulo 25, versículos de 1 a 13, os que tiverem azeite em suas lâmpadas estarão com ele. A parábola das bodas nos diz isso, aqueles que estariam desprovidos desse preparo, desprovidos desses elementos, ficarão fora em trevas eternas. Irmãos, trevas eternas, separação para a eternidade, não uma separação por um tempo. Quando a gente perde alguém, a gente ama, a gente sabe que a gente vai ter uma separação por um tempo, mas nós o veremos novamente. Esse aqui é eterno, separou, acabou. Por isso a vinda do Senhor Jesus será repentina, num abrir e fechar dos olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, num piscar de olhos. Vai ser mais rápido do que você imagina. Por isso você precisa estar preparado agora, não amanhã, não depois, não daqui a pouco. Sua vida é preciosa demais para você deixar se levar pelas coisas desse mundo. Lembre-se, não existe nada nesse mundo que possa mensurar o seu valor. Deus lhe dá esse valor, por isso manda o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perca a oportunidade de permitir com que o Senhor Jesus estenda a sua mão e você agarre essa mão crendo que Ele vai poderosamente te ajudar. Quinto elemento. Sua vinda será inesperada. Mateus 24, versículos 43 e 44. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Meus irmãos, a vinda do Senhor será então como um ladrão de noite, inesperado. E, assim como um ladrão não manda aviso para sua visita furtiva, nem que hora vai, nem que hora chega, e por isso nós precisamos estar vigilantes, chega inesperadamente, quando menos se espera, do mesmo jeito será a vinda de Jesus. Chegará inesperadamente, quando as pessoas não estão se preparando para a sua chegada. Então a segunda vinda de Jesus será como nos dias de Noé. Noé ficou 120 anos, não 120 dias, não 120 semanas, pregando, falando, anunciando, dizendo. E o povo não cria. Bastou que a porta da arca se fechasse para que as pessoas pudessem entender aquilo que Noé estava dizendo. As pessoas casavam, davam em casamento, compravam, vendiam, até que veio o dilúvio. E depois que a porta foi fechada pelo lado de fora, as pessoas não conseguiram entrar. E elas foram afogadas, não somente pela água, mas pela arrogância, pela falta de fé, pela incredulidade. Muitas vezes nós vemos uma geração, a geração atual, uma geração incrédula, afogada na sua arrogância, que na verdade eles estão morrendo sufocados por elas. Por isso, é importante lembrarmos de que o Senhor Jesus virá. E a minha pergunta é, você está pronto? Se for hoje, se você hoje
for o encontro de Jesus, se a trombeta tocar para você hoje, como é que você se encontra com Ele? Que circunstância você vai se encontrar com Ele? Porque não sabemos o dia nem a hora. Portanto, se nós não sabemos nem o dia nem a hora, precisamos estar preparados, vigilantes, prontos para o momento da sua chegada, para o momento da sua chamada, para o momento em que as trombetas tocarem. O sexto elemento do texto que nós estamos analisando com você, a vinda de Jesus será inescapável. E aí nós podemos observar esse texto. A vinda de Jesus será inescapável. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 3. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Por isso, meus irmãos, a segunda vinda de Jesus ela é tão certa como uma mulher grávida que precisa dar à luz. O texto é até interessante, né? Engravidou, a criança tem que nascer. A segunda vinda de Jesus é tão certa como uma mulher grávida. Engravidou, a criança tem que nascer. Ninguém pode se esconder e ninguém pode escapar. Você não vai conseguir se esconder de Deus e você não vai escapar do juízo dele. Por isso a necessidade que você tenha uma vida justa, uma vida limpa, uma vida retratável. Não existe pecado algum que Deus não perdoe, mas você precisa buscar o perdão de Deus. Ele virá em glória para julgar vivos e mortos. Porque no momento que Cristo vir, aqueles que estão vivos subirão e os túmulos se abrirão para que os corpos ali enterrados ressurjam para o encontro de Jesus em glória. Por isso, então, ele virá em glória para julgar vivos e mortos. Aqueles que viverem sobre o manto do anonimato, acobertados pelos seus pecados, terão que encarar o reto juiz naquele dia. É diferente do Jesus que veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio como servo para morrer pelos nossos pecados. Na segunda vinda, ele vem como juiz para julgar. Então, ele não vem para libertar, ele não vem para conceder, mas ele vem para dar a sentença. E qual sentença será dada para você na sua vida? Jesus chamará você filho. Venha para a casa do meu Pai, que foi preparado para você, para que você possa viver a eternidade comigo nela. Ou ele vai dizer, não vos conheço. Quando nós recebemos alguma informação de alguém dizendo que a pessoa não nos conhece, por mais que a gente conheça ela, e muitas vezes ela até busca na memória, mas não sabe quem é, porque não tem vínculo, não tem afinidade, a pior coisa é Deus fazer isso com você. Então, aquele que vive sobre o manto do anonimato, acobertado pelos seus pecados, aqueles que o rejeitaram como seu advogado, terão que comparecer diante do tribunal de Deus para enfrentá-lo com o juiz. E, nesse caso dele com o juiz, nós vamos ter um juiz, um tribunal e o réu. Deus como juiz, o tribunal instaurado e nós como réus por causa do pecado. Mas, se nossas vidas foram tratadas e nossos pecados foram perdoados, não há réu de juízo sobre nossas vidas. Mas se nós não temos o Senhor Jesus sobre as nossas vidas, todo o juízo de Deus virá sobre sua vida. Isso é sério, porque nós estamos falando da sua vida, da sua eternidade. Por isso, lembre-se, você, num dado momento da eternidade, estará diante do tribunal de Deus para enfrentá-lo como seu Salvador ou como seu juiz. A escolha é sua. E por fim, sétimo elemento.
Lembrando que nós estamos pensando 7 motivos para você se preparar para a segunda vinda de Cristo, o pináculo da nossa esperança. 7º elemento: a vinda de Jesus será gloriosa. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 30, ele vai nos dar esse conceito. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, e virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Ele virá para ressuscitar os que estão mortos e transformar os que estiverem vivos. Cristo é a primícia da ressurreição, porque ele é o primeiro. Cristo recebeu o corpo glorificado, o corpo da ressurreição. E nós, nesse momento em que ele ressuscitar, nós seremos transformados. Aqueles que estiverem vivos e aqueles que estiverem mortos estarão ressurretos em Cristo e terão o corpo ressurreto, o corpo glorificado, o mesmo corpo que Jesus. Não este nosso, que esse ainda habita o pecado. Mas o corpo perfeito dado por Deus, agora para a eternidade, ele não pode ter nenhum elemento que tenha aspectos de pecado ou relembre o passado do pecado. Portanto, então, Cristo virá em glória vitoriosamente para colocar todos os inimigos dele debaixo dos seus pés. Há muitas pessoas que imaginam que eles poderão se safar disso. Não. Deus colocará todos aqueles que forem inimigos dele debaixo dos seus pés. Portanto, meu irmão, é importante que você entenda e compreenda que eu preciso da salvação, porque senão eu me torno inimigo de Deus. Ele virá gloriosamente, vitoriosamente. Ele lançará essas pessoas distantes dele no sofrimento eterno. E essas pessoas passarão a eternidade sofrendo sobre todas essas questões. Essas pessoas receberão também o corpo da perdição. Só que a Bíblia não diz que corpo é este. Mas dá para a gente imaginar o que é um elemento em sofrimento. Se nós temos algumas dificuldades de sofrimento, nós ficamos perdidos, já pensou um corpo que só é um corpo para o sofrimento. Ele então estabelecerá o seu reino em glória. Ele reinará com sua igreja para os séculos eternos. Por isso, meus irmãos, os ímpios vão receber a penalidade da eterna destruição. Mas os salvos em Cristo, remidos, que foram lavados no sangue do Cordeiro, entrarão no gozo eterno e viverão para sempre diante do Senhor, na cidade santa, onde não haverá mais nem lágrimas, nem luto, nem dor, nem separação, nem distanciamento, porque nós estaremos na eternidade com o nosso Deus para sempre. Por isso é importante que você tenha em mente aqueles que já são de Jesus. Você precisa tratar a sua vida para que ela possa estar cada dia mais próxima de Jesus, porque Ele é a estatura do varão perfeito, Ele é o nosso modelo. Ninguém é nosso modelo, mas Jesus é. E essa estatura do varão perfeito vai me dar os referenciais que eu preciso para que eu possa desenvolver todos os elementos que Ele estabeleceu na sua palavra para a minha vida. Para quê? Para que eu, remido em Cristo Jesus, verdadeiramente possa estar vivendo eternamente. E ao viver eternamente, poderei então saber que estarei na cidade santa com Deus para a eternidade. Minha pergunta para você: você tem Jesus na sua vida? Você já reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então você precisa, caso não tenha, você precisa ter um encontro com esse Jesus para a eternidade. Esse Jesus, ele é
o autor e consumador da nossa fé. Esse Jesus é o que transforma. Esse Jesus é o que verdadeiramente motiva os nossos corações. Porque haverá um momento das nossas vidas, haverá um instante que você realmente ouvirá esse som. E como você vai se portar diante do Todo-Poderoso? Porque essa trombeta vai tocar. Jesus virá com seu poder em glória para salvar-nos. Deus não tem nenhum interesse de deixar você para trás. Você só vai ficar para trás por uma opção sua, não dele. Pelo amor que ele tem por você, ele saiu da eternidade e veio para buscá-lo. Você só não vai se você não quiser partir para a eternidade com Jesus. Essa escolha é você. Não existe outra pessoa que possa fazer esta escolha por você. Vamos orar? Pedindo que Deus possa estar com o seu coração, com a sua vida, com as suas necessidades. Mas você ponha isso em mente. Esta é a melhor e mais importante decisão de sua vida. Se você não tem Jesus, ore comigo. Se você tem Jesus, ore também. Feche os seus olhos para que nós possamos colocá-lo diante do altar do Senhor. Querido Deus, diante, ó Deus, destas 7 verdades que foram anunciadas pela sua palavra, que foram colocadas para que nós possamos refletir nessa noite, porque esta é o pináculo da nossa esperança. A promessa que o Senhor fez no momento que o Senhor estava indo para a sua casa, de que o Senhor voltaria para nos buscar. E a igreja do Senhor Jesus, ela está aguardando a sua volta, com os corações alegres, esperando essa trombeta tocar. Portanto, Deus, aqueles que ainda não tiveram experiência com o Senhor Jesus, que possam reconhecer os seus pecados, ver que são pecadores, miseráveis, pobres, cegos, nus, que através da sua misericórdia nós somos alvos do seu amor. Que todos estes possam tomar a decisão de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador de sua vida. E assim possam viver a eternidade com o Senhor. E no momento que essa trombeta tocar, eles não vão ficar para trás. Ajuda-nos, ó Deus, como povo de Deus, a estarmos, ó Deus, à espera do Senhor Jesus. Não só casando, não só comprando, não só vendendo, mas verdadeiramente, ó Deus, estarmos totalmente na dependência do Senhor. Porque as coisas deste mundo não têm valor alguma, mas a presença do Senhor é o que verdadeiramente importa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, o seu amor e o seu cuidado possam estar conosco e possam nos ajudar para que possamos caminhar com os nossos olhos fixos na sua volta. Te agradecemos, ó Deus, por tudo e oramos agradecidos em nome de Jesus.